A economia russa está realmente em frangalhos. Meu convidado é Dmitry Dolgin. Alguns comentaristas advertiram os analistas para serem mais cautelosos quando citarem as reservas decrescentes de Forex do país como desastrosas, dizendo que esse argumento ignora o fato de que as dívidas externas da Rússia estão caindo junto com as reservas. De que lado você está? Primeiramente, eu gostaria de lembrar que a Rússia fez a transição para um regime de taxa de câmbio de livre flutuação em novembro do ano passado. E o Banco Central não conduziu nenhuma intervenção em Forex desde o meio de dezembro. A rigor, a importância das reservas do Banco Central é agora definitivamente menor do que anteriormente. A questão da amortização da dívida externa que você mencionou deve ser analisada juntamente com o superávit da conta corrente, em vez das reservas. De acordo com as nossas estimativas, a Rússia vai ter que resgatar 50 a 60 bilhões de dólares de dívida externa corporativa esse ano, e isso deve ser coberto pelo superávit da conta corrente. No entanto, o fluxo de saída estrutural de capital líquido, que não é relacionado às sanções e usado para amortização da dívida externa, é de fato uma preocupação que pode colocar pressão sobre as reservas do Banco Central através de instrumentos não ortodoxos, como operações repo de Forex. Por exemplo, o volume acumulado desse instrumento, a demanda por esse instrumento desde o meio de dezembro, tem estado em torno de 30 bilhões de dólares. Então, é preocupante. Você acha que a Rússia não precisa mais de um petróleo a $100 para equilibrar seu orçamento e que o efeito dos preços baixos do petróleo na economia, de maneira mais ampla, será silenciado? Eu diria que não há nada para comemorar. De fato, nós estimamos que o preço do petróleo, que equilibra o orçamento, deve cair de $104 o barril, como no ano passado, para cerca de $75 o barril esse ano. No entanto, é importante ter em mente que essa melhora é inteiramente por causa do efeito da depreciação do rublo nas receitas de petróleo do orçamento, que são denominadas em dólar. Não é realmente uma conquista e não é um sinal de uma posição de orçamento de longo prazo mais forte. O problema é que, seguindo a depreciação do rublo, a aceleração da inflação é inevitável e, como resultado, o orçamento no longo prazo vai ter que aumentar suas obrigações sociais. Especialistas no local dizem que as pessoas já estão sentindo as consequências do rublo em queda. Os preços de alguns bens já subiram 150% e há avisos de que a taxa de inflação possa subir para 20% na primavera. Isso está de acordo com as suas estimativas? Está bem perto delas. De acordo com as nossas estimativas, a inflação deve ter um pico de 18% ano a ano, mas isso deve acontecer logo, provavelmente nesse mês. Depois disso, deve haver desaceleração, mas isso vai refletir a queda na demanda de maneira geral. Eu acredito que já passamos do pico dos efeitos inflacionários da depreciação do rublo. Sua contribuição deve ser de cerca de 8% para a inflação. Mas também temos os efeitos da proibição de importação de alimentos, que deve contribuir pelo menos 1,5%. De maneira geral, apesar da desaceleração da inflação, que esperamos que se intensifique ao longo do ano, as expectativas inflacionárias de maneira geral e a taxa de inflação devem ficar elevadas. A Rússia definitivamente não vai voltar para a inflação anual normal de 7 a 8% tão cedo. A política do banco está comprometida a Rússia ter um rublo fraco, mas a questão da sustentabilidade certamente existe. Qual é a sua previsão de longo prazo para o par? Nas últimas semanas, eu notei a queda na volatilidade, que pode ser um sinal de que a Rússia já passou do primeiro choque, e isso realmente cria uma oportunidade de apreciação para o rublo em direção ao seu valor justo, que é algo entre 50 a 60 rublos por dólar. No entanto, há certos obstáculos no caminho da apreciação. O principal problema é que quando a taxa de câmbio não é mais uma âncora nominal, a inflação normalmente a substitui como uma âncora nominal de expectativas. Para conseguir isso, a população e outros agentes econômicos
devem sentir que há compromisso das autoridades que controlam o orçamento e a política monetária em combater a inflação. From the budget policy and the monetary policy authorities to actually fighting inflation and bringing it down. Até agora tivemos pouco sucesso, especialmente dadas as indicações que algumas despesas sociais do orçamento devem aumentar. E também as preocupações com cortes prematuros nas taxas de juros principais pelo Banco Central. Se tivermos mais cortes nas taxas principais, especialmente na reunião do Conselho do Banco Central em 13 de março, o que seria prematuro, e alguma confirmação de que a execução do orçamento não vai ser tão apertada quanto o esperado, aí o rublo pode ter problemas em chegar ao seu valor justo. Dmitry, obrigada pela participação. Nossa entrevista chegou ao fim. Para mais panoramas sobre moedas, clique no Forecasts, que vai analisar o par euro-libra. Até mais! Goodbye for now.